Olá, lindeusas e lindeuses, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Cientistas do Bem-Estar. E hoje nós estamos aqui com a Marília Frari, que é fisioterapeuta pélvica. Você sabe o que é isso? Você sabe a importância disso? Então, bora lá que a Marília já vai explicar isso para vocês, porque o assunto é babado. Gente, a gente estava ali numa pré-reunião antes do podcast, já rendeu. Imagina o que não vai render aqui hoje, hein? Marília, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para estar no canal, porque eu tenho certeza que o que você faz, o seu servir, vai ajudar muitas pessoas aqui hoje a entenderem que algumas coisas não são normais. Muito bem-vinda. Linda, muito obrigada pelo convite. Fico super feliz pela participação no podcast. E pode perguntar o que você quiser, que eu vou contar tudo que eu sei. Ela vai contar tudo. Gente, tudo. Vocês têm noção? Tudo. Vamos começar por uma questão, por algo muito importante, algo muito real. Explica pra gente, primeiro, o que é uma fisioterapeuta pélvica e a importância desse profissional na saúde. Tá. A fisioterapia pélvica, qualquer profissional precisa ter feito a faculdade de fisioterapia. Parece simples, mas é que muita gente me pergunta. E existe a especialidade de fisioterapia pélvica. Às vezes muda para uroginecológica, obstétrica. Às vezes, dependendo da formação, muda o nome. Mas é a especialidade que vai cuidar de tudo que está na pelve. Ou seja, quando as avós falavam nas cadeiras, a bacia. Essa região... Nos quartos. Essa região que abriga útero, bexiga e reto. No homem não vai ter o útero, mas é uma especialidade que vai cuidar de todo mundo. Desde o bebê até o mais idoso. Então, da criança que faz xixi na cama, que tem infecção urinária, até um idoso. E da pessoa mais saudável, do atleta de altíssimo rendimento, até uma doença super grave, que a gente vai cuidar também. Porque todo mundo faz xixi e cocô. Todo mundo faz, entendeu? Todo mundo faz. Por que vocês não cuidam? Não é só ir no ginecologista e no urologista. Aliás, os homens nem vão, né? Se fossem mais, talvez não teriam tantos problemas assim. Mas essa região pélvica, ela é de suma importância. Sabe aquela história de não estar segurando o xixi? Aquela história de sentir dores durante as relações? Que eu não sei se os homens sentem tanto isso, mas sentem. Às vezes sentem. Mas as mulheres sentem e sentem muito. E qual é uma coisa, gente, que eu vejo muito como perigo? As pessoas falarem que é normal. Sim. Eu sinto dor, mas é normal. Na hora de fazer xixi, na hora que tem aquela cólica. Tudo é cólica, né? Tudo é cólica. Não, eu sinto uma cólicazinha. Eu tô com uma cólica incômoda. Vai lá e toma um remedinho e tá tudo certo. Sentir dor não é normal. Confere, Marília. Sentir dor não é normal e eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de divulgar é que muita gente tem sintomas. Até quando eu vou fazer uma avaliação, eu falo, eu vou te fazer algumas perguntas, porque tem certas coisas que a gente acha que é uma característica nossa. Do tipo, ser aquela amiga que é a louca do banheiro, que sabe que tem onde estão os banheiros de todos os lugares que frequenta. E tem aquela outra que, tipo, não, eu não vou fazer xixi fora de casa. Então tem muita gente que acha que tem uma característica dela como se fosse um signo. E na verdade é um sintoma. Do tipo, ir mais do que 7 vezes no banheiro fazer xixi. Ou ser a pessoa que vai menos do que 3 vezes, não bebe água. Ou fala muito assim, eu postergo muito xixi, sou ótima em segurar, sou muito boa nisso. Isso já é um problema e vai causar um problema a longo prazo. Então tem certas características de, não é normal, a pergunta do normal. Não é normal fazer força para fazer xixi? Não é normal fazer força pra fazer xixi. Tem uma posição certa, tá, gente? Eu aprendi isso. Tem uma posição certa. Então, tem essas coisas do normal de... não, eu sei que tem certas posições na relação sexual que não dá pra fazer porque é normal sentir dor. Não é normal sentir dor. Existe até muitas vezes uma discussão de... Existe um desconforto quando existe uma penetração muito no fundo da vagina, que ali tá o colo do útero, é um órgão que está sendo empurrado. Mas será que se aquela mulher estiver excitada o suficiente, que a vagina aumenta de tamanho, fica mais larga e mais profunda para permitir a penetração, será que ela teria realmente desconforto em profundidade? Ou tá todo mundo assim, tem que ser rapidinho, ou nem tava com tanta vontade, não recebi tanto estímulo, mas para agradar, porque é normal no relacionamento, sim, eu tive a relação e teve dor na profundidade. Então tem certas coisas do normal, como ser constipada. Eu sempre sou constipada. Não é normal. Então a normalização traz muitos malefícios e que ninguém tá falando. Essa questão da mulher falar que ela é resistente à dor, ela é uma questão muito séria, porque mulheres morrem muito de AVC e de problemas cardíacos, né, de ataques e tudo mais, por colocarem essa capa de Mulher Maravilha e falarem, eu sou resistente à dor.
essa bandeira da resistência à dor, ela é uma bandeira que está toda furada, ao meu ver. Porque ela está matando as pessoas porque elas não se olham, elas não respeitam os limites do corpo. Um pós-cirúrgico, por exemplo, eu vejo muitas mulheres em especial, num pós-parto, que não respeitam o tempo de recuperação, esquecendo que por fora eu tenho uma cicatrização, mas por dentro eu tive vários cortes. Uma cesárea, por exemplo, me corrija se eu estiver equivocada, são 7 cortes, não é isso? Então eu tenho 7 camadas ali que precisam. Então, que precisam da cicatrização. Então, a alimentação, entender a minha parte, como funciona o assoalho pélvico. A Martinha esteve aqui no programa anterior e ela falou sobre a questão do assoalho pélvico, por que tantas crossfiteiras? Acho que você deve ter bastante crossfiteira, né? Sim. Tem problema no assoalho pélvico, do escape do xixi. Gente, essa questão da urgência urinária, do escape do xixi, ela não pode ser considerada como normal. E as mulheres estão normalizando, porque eu sei que... Ai, uma hora eu até passo com você, porque eu tô fazendo exercício e tá saindo xixi. Ela tá postergando, porque a cada vez que ela faz exercício físico, ela fica insegura, porque quem vai estar segura, confiante e plena, sabendo que a qualquer momento pode perder a urina? Então, as pessoas estão realmente deixando pra lá. Não estão prestando atenção nisso. São resilientes. Não, depois eu cuido disso. E é uma coisa que no futuro, próximo até, falando assim, longevidade, se as pessoas estão vivendo mais tempo, se eu não faço a prevenção disso, se eu não cuido disso, lá na frente eu vou ter problemas sérios, porque foi o que a Martinha também falou sobre a questão do colágeno que a gente tem, que vai abrindo e tal. Se você não viu o programa, vai lá, dá uma conferida e a gente vai fazer umas complementações aqui, viu, Martinha? Suas perguntas estão aqui, tá? Seus questionamentos estão aqui. Sobre essas questões, né? De como é importante. Da longevidade, já é comprovado cientificamente que idosos com incontinência urinária têm maior chance de mortalidade. Por quê? Mas a incontinência urinária, perde xixi, a incontinência urinária vai matar alguém? Não vai matar. Mas um idoso que tá cheio de tapete em casa, que não tem a melhor caminhada, acorda muitas vezes de madrugada, se o chão tá molhado, perdeu o xixi, ou então precisa acordar de madrugada, a chance dele cair é alta. Um idoso que cai, a chance dele fraturar o fêmur é alta. É verdade. Hospitalização, pneumonia. Então a gente vai pensar, incontinência urinária à morte tem um caminho a ser percorrido, mas já tem comprovação científica. Então se você não cuida da sua incontinência urinária, que muita gente fala, é coisa de velho, já tô velha, já tenho incontinência. Se você não cuida disso, a chance de você ter no final da vida é maior e você pode evitar. Tratar, né, gente? Prevenir. Por que você escolheu essa área? Antes da gente continuar aqui, bateu aqui. Por que você escolheu essa área? Olha, eu acho que é uma área... Primeiro que na graduação eu tive uma professora que falou assim, quem gosta de ortopedia pode trabalhar com gestante. Pra mim foi tipo aquela propaganda do cream cheese que fala assim, é isso que eu quero pro resto da vida. Então na graduação eu já me interessei muito. Eu fui uma criança que fez xixi na cama. E aí eu sempre ouvi assim, é normal, nascimento da irmã, é normal. E aí quando eu fui trabalhar com uropediatria, que são crianças que fazem xixi na cama, ou tem bexiga hiperativa, que às vezes precisa ir muito no banheiro, eu fui estudar e eu falei, cara, eu não era só emocional, eu tinha vários sintomas. E são crianças que ficam fazendo a dancinha do xixi, cruzando a perna e postergando o xixi. Ou que quer ficar brincando mais tempo, porque a criança não quer parar para fazer xixi. Não. Quer ficar brincando. Então eu percebi que eu tinha vários sintomas que falei, cara, não era só emocional. Nenhum pediatra sabia diagnosticar isso nos anos 90, o que era sintomas urinários. E aí, então, eu fui percebendo, porque eu era uma pessoa que sempre fui constipada, afinal, ser constipada para uma mulher é super normal. Quando eu me tornei fisioterapeuta pélvica, que eu comecei a aplicar todas as mudanças de qualidade de vida, eu percebi que isso era muito comportamental. E eu vi assim, não dá pra gente aceitar a constipação, sendo que ela é uma coisa de maus hábitos. Sim. Então eu fui vendo sintomas que eu tinha, coisas que eu fui colocando na minha vida, e eu vi assim, é uma área de muito tabu. E eu falo que, quando eu conto essa história, muita gente fala assim, isso é muito diferente. A minha mãe foi uma pessoa que me ensinou, com 9 anos, fez o desenho de um útero, explicou o que era ciclo menstrual, explicou o que era a menstruação, como em que engravidava. E ela falava assim, você nunca vai deixar ninguém encostar em você até você conhecer o seu corpo. E aí, por ter uma mãe que não trazia o tabu de não mexe aí e tudo mais, e que não era uma mãe super liberal, ela simplesmente educou que aquilo era fisiológico. Uma verdade. Eu fui entendendo que realmente eu precisava me conhecer,
Ninguém vai chegar no meu corpo e falar, seu corpo funciona assim. Não, eu sei como o meu corpo funciona. E aí eu fui percebendo que o que era normal pra mim é muito tabu pra muitas mulheres. E era um assunto que eu sempre achei super legal, assim. Tipo, falar sobre sexualidade, eu não tinha problema nenhum. Adorava saber sobre isso. E aí eu percebo que o que é normal pra mim precisa ainda percorrer um longo caminho para a maioria das mulheres que ouviram. Ah, não, minha filha não faz isso. Se você for assim, usar essa roupa, agir desse modo, você vai ser como aquelas. Então eu vejo mulheres muito mal resolvidas na vida sexual por conta de educação castradora, de que você não pode ser assim, que a religião não permite, filha minha não faz isso, se você engravidar você vai ser expulsa de casa. Sim, era uma fala muito comum, né? Eu não sei se ela ainda existe, mas pelo menos nas décadas de 90, no começo dos anos 2000, era uma fala muito comum escutar isso. E é interessante, né? Nós tocarmos nesse assunto da gravidez e tudo mais, do corpo. É onde eu falo que o autoconhecimento nos liberta. O autoconhecimento, conhecer suas emoções, conhecer seu corpo, se conhecer é muito, muito importante. Porque a partir do momento que eu me conheço, não é o outro que vai dizer pra mim o que é importante, onde está o meu prazer, onde está... Eu vou saber dizer não, entender que o não que eu tô dizendo pro outro é o sim pra mim. Um exemplo muito simples. Quando crianças, tá? E, por favor, antes de qualquer polêmica, entenda que é só uma explicação técnica que você vê complementar que a gente estava falando ali também. Quando o menino, pequenininho, começa a se tocar, todo mundo bate palma. Ai, que bonitinho, olha lá, ele já fica de pipi duro, ele já não sei o que e tal. Ele é incentivado a descobrir seu corpo. Ele é incentivado ao prazer. Que é diferente da orientação sexual, tá, gente? É totalmente diferente. A menina, ela é castrada. O primeiro momento que a menina fala que ela sentiu uma coceguinha, já vem 10 pessoas falarem, tira a mão daí, não pode e tal. E veja bem, isso é freudiano, né? É normal a pessoa sentir algo diferente. A gente não vai estar incitando o sexo. Só que aí entra o lado da mãe explicar como é que as coisas funcionam. Porque aí ninguém vai tocar seu corpo, né? Ninguém vai encostar ali. E a mulher ainda se sente culpada por isso, gente. Por se conhecer. Existem mulheres de 40, 50 anos. Eu tive uma cliente recentemente que ela não sabia até os 54 anos o que era ter um orgasmo. Isso é comum. Cara, isso pra mim é muito surreal. E é emocional, tá, gente? E eu tô vendo gerações novas ainda, sem saber direito o que é, porque eu achava... Falei, nossa, eu tenho 30 anos, né? 31. Falei, nossa, a minha geração causou muito. Acho que a próxima geração vai ser pior ainda. Não. Eu tô vendo muitos tabus ainda. Tem muita educação castradora, tem muito medo. Mas, Marília, eu achei que era normal sentir dor no sexo. Então, eu achava que a mídia, com todas as tecnologias que a gente tem hoje, essa informação estaria chegando para todo mundo. E não, muitas pessoas ainda não sabem que sexo não dói, que ela pode se tocar, o que é um orgasmo, que o orgasmo, ele é dependente de uma estimulação clitoriana, ele não é só pela penetração. Então, a maioria das mulheres, mas eu não consigo ter orgasmo, eu não consigo ter orgasmo com penetração. As pessoas me olham com um olhar de lamentação. Mas só com penetração não consigo. Eu falo, sim, você não consegue. 80% das mulheres não conseguem. Então, as mulheres ainda se sentem culpadas. Sim. De uma falta de autoconhecimento da estrutura vaginal, da vulva e tudo mais. Tem gente que acha que o canal da uretra é o mesmo né? Então... Na hora do vucu-vucu ali, o pessoal acha que é tudo o mesmo pacote. Sim. Gente, não é o mesmo pacote. O útero e a uretra têm caminhos diferentes, né? Explica isso pra gente, por favor. Atenção, prestem atenção. Mulheres e homens que estejam ouvindo. A gente tem algumas estruturas na vulva, que é a única coisa que a gente vê do lado de fora. Vagina é o que tá lá pra dentro. A gente tem clitóris. É ali que a mulher vai ter prazer. Ele não é só aquela pontinha. Ele tem 8.000 terminações nervosas. Prontas para dar prazer para a mulher. Abaixo a gente tem um buraquinho que é a uretra. Homens, não cutuquem ali, tá? Ali é onde sai o xixi. E muitas mulheres falam assim, é porque eu coloco o OB para não perder xixi. O OB, ele vai dentro da vagina e ali é onde sai o bebê, onde sai a menstruação, onde tem a penetração na relação sexual. Mas a uretra é onde sai o xixi. Então, são buracos distintos, cada um tem seu buraquinho, por mais que fique na vulva,
todos eles meio que fechadinhos pelos lábios vaginais, mas não é o mesmo buraco. Então, a penetração tá num lugar e o prazer tá em outro. E os homens não conseguem dar prazer à mulher com 8.000 terminações. Sacanagem. E uma coisa... Vamos combinar. E aí, por isso que mulheres, vocês precisam se conhecer. Pra Exato. aprender sobre prazer. Porque a mulher tá esperando que o homem vá dar prazer sexual pra ela. O homem, ele não sabe... Ele só sabe sobre o pênis dele. O homem não estudou, não fez um curso sobre prazer feminino, sobre anatomia feminina. Então, o que eu vejo da maioria das mulheres é que elas estão pacíficas em relação à busca do prazer, porque elas acham que elas vão aprender sobre sexo com o homem. E onde o homem tá aprendendo sobre sexo? No vídeo pornô. O vídeo pornô, onde tá tendo o toque entre corpos? Pênis e vagina. A mão do cara tá pra trás, a mulher tá se apoiando em algum lugar. Então, a gente tá aprendendo sexo numa indústria que nem sabe o que é mulher. Acha que a mulher é um buraco. É uma indústria que está ali para vender algo. Não está vendendo prazer, gente. Visualmente, eu posso até ter uma noção de prazer. Mas o sentir é muito diferente. E aí entra muito a questão emocional. Como nós somos criados. Como as nossas mães foram criadas. Nossos pais. Quando eu tenho dentro da minha família um suporte, né, emocional que vai me ajudar. Eu não tô falando de libertinagem, veja, de novo, os assuntos aqui são bem delicados, então, por favor, prestem muito atenção em tudo. A gente está falando sobre conhecimento, está falando sobre barreiras que precisam ser quebradas, tabus. Por exemplo, como eu falei agora do toque, não é para incentivar, não tô falando que tem que incentivar a menininha e tal, mas é não condená-la por isso, porque quando você vai lá, vamos falar aqui terapeuticamente falando, tá? E faz pra menina, não pode, que isso? E dá aquele grito e tal, não sei o quê. Você trava. Cria no subconsciente daquela mulher, daquela menina que um dia vai ser uma mulher, uma trava sexual. Que então, qualquer coisa que alguém encoste nela, ela vai entrar na reação de estresse. De estresse. Assim como se você for assaltado um dia na rua, você vai sempre passar por aquela rua com medo de ser assaltada. Então, seu sistema nervoso vai entrar em estado de alerta. E se você tem essa educação, essa bronca de não pode fazer isso, meninas cruzam as pernas. A tensão muscular que é gerada naquela região e o estresse que a mulher vai entrar em cada contato sexual vai ser sempre frequente. Vai ser sempre podador, né? Vai ser sempre podador. No que diz respeito à incontinência urinária, que hoje pode atingir todas as faixas. Não é mais coisa só de velho não, tá, gente? As pessoas que praticam atividade física têm uma forte tendência, principalmente as pessoas do CrossFit, não é isso? Por conta da força que faz. Explica de novo isso pra gente. Agora, as palavras da Marília. Bora lá, gente. Bom, incontinência urinária é qualquer perda de urina que escape quando você não deseja. Muita gente fala assim, eu não tenho incontinência urinária. Às vezes só sai uma gotinha. Qualquer gota que saia, sem você desejar, sem você estar sentada no vaso sanitário para fazer xixi, é incontinência urinária. A gente tem o CrossFit, porque o CrossFit ele não é tão bem visto, com bons olhos, pelos fisioterapeutas pélvicos. E por outros fisioterapeutas também. Porque são exercícios de alto impacto, altíssima velocidade, sem um treino. E aí muita gente vai falar assim, não, Marília, não é assim, você não sabe o que é o CrossFit. Então, depois eu super abro pra conversa e tudo mais. Vem aqui que a gente conversa. Pode vir. As mulheres, elas estão pegando pesos em alta intensidade e velocidade, sem dar tempo dela se conscientizar, contrair musculatura estabilizadora. Então, são altíssimas cargas de um músculo que tá ali, que a gente não treina assoalho pélvico, a gente treina o corpo inteiro, menos vagina e ânus. Então, é um músculo que 40% das mulheres não sabe contrair. E eu já tive paciente que é dona de boxe de CrossFit. Eu não posso falar assim, CrossFit vai lesionar seu assoalho pélvico e você não vai fazer nunca mais. Tem gente que ama. Eu preciso fazer a fisioterapia pélvica além da sobrecarga do CrossFit. Não existe só o CrossFit. Tem mulheres que fazem exercícios de alto impacto, basquete, vôlei, que tem muito salto. Mulheres que amam fazer maratonas, corridas e tudo mais, a cada passada que você dá um mini saltinho, forçada, né? O seu assoalho pélvico está sendo impulsionado para baixo. Então, eu não posso falar para a mulher parar de fazer o exercício físico. Eu preciso ir além. Você ama fazer isso? Então, vamos treinar o seu assoalho pélvico para que ele seja competente.
E uma pergunta que eu recebo muito. Mas, Marília, então é só você ficar contraindo enquanto você corre? Não. Nenhum músculo é capaz de correr ficar segurando por 1 hora. Então, as mulheres acham que... eu vou ficar contraindo, correr contraindo. Primeiro que você vai tensionar toda a sua musculatura do glúteo, vai ter dor no quadril, no joelho depois. Você precisa fazer a fisioterapia pélvica, que não é pilates, não é pompoarismo, não é só seguir a orientação que você recebe assim, é só ficar contraindo e relaxando. Não é isso. Precisa fazer uma avaliação, porque eu preciso ver se esse músculo não tá tenso. Porque muita gente que me fala assim, é pompoarismo que você faz, né? Eu sou super contra, eu preciso de uma camisa de força para falar sobre pompoarismo. Porque muita gente, o pompoarismo ele fala que a gente tem 3 anéis na vagina, que faz força de expulsão, que a gente vai trabalhar... Todo mundo tem que contrair. Contrai, relaxa. Não é. Se você fizer isso, se você tiver tensão muscular, você vai piorar, você vai causar mais dor na relação, pode ter infecção urinária, porque você não está esvaziando a bexiga, vai ter constipação. Então, quando a gente vai pensar, nossa mulher é a praticante de exercício físico, eu preciso ver se essa mulher sabe contrair assoalho pélvico. Se é um músculo que está tenso, ele não precisa primeiro diminuir a tensão, para depois ser iniciado o fortalecimento. Então, não dá para só, tipo, eu vou fazer por conta própria, eu acho que é só contrair. Segura. Faz de conta que você tá segurando o xixi. É muito comum as pessoas falarem isso. Vai. Não sei se a Marta ela falou. quase surtou aqui, gente. Agora ela... Faz de conta que você tá segurando o xixi. É assim, Marília? Mulheres, eu preciso dizer. Vocês ouviram muitas vezes ao longo da vida que para o seu xixi no meio, é assim que fortalece. Se você ficar parando o xixi, você vai estar muito forte. Nunca mais faça isso. Compartilhe esse áudio para todo mundo, esse podcast para todo mundo. Nunca mais faça isso. Quando você para o jato do xixi no meio, a sua bexiga vai entender assim, então não era para continuar. E a bexiga não vai conseguir esvaziar completamente depois. Vai causar um mau funcionamento neurológico na bexiga. Tá vendo? E ela pode ter infecção urinária, porque se ela não esvazia completamente, é um líquido sujo que tá ali parado. Então vai ser a piscininha das bactérias. Então, mulheres, nunca mais parem o xixi no meio. Vale pra homem também, né? Isso. Homens também. É bom falar que vale pra homens também, que o homem também precisa dessa questão do esvaziamento da bexiga pra não ter problemas e tal. E falando sobre infecções, a gente teve uma pergunta aqui, vou até ler pra você. Cadê aqui, gente? As infecções ginecológicas, elas também estão relacionadas a isso? Espera aí, deixa eu ver se é essa. Ela foi nesses termos aqui. Tem impacto nas infecções ginecológicas? A questão emocional? A questão essa questão pélvica, da mulher ficar segurando, enfim. Como, ginecologicamente falando, se eu olhar para minha pelvis, eu vou diminuir as infecções ginecológicas. Infecção de urina, problemas no útero, essas coisas assim. Como é que a fisioterapia pode ajudar? Útero, a gente não tem como mexer. Porque, realmente, se ela tem uma IST, pegou alguma infecção oportunista, às vezes a paciente teve uma amidalite, tomou antibiótico por algum tempo, pelo tempo necessário, isso destrói a flora intestinal e a microbiota vaginal é muito correlacionada. Fisioterapia pélvica não tem como ajudar nisso. Tá. Onde a fisioterapia pélvica tem como ajudar em relação à prevenção, infecção urinária. Importante isso, hein, gente? O que é o sinal da infecção urinária? É uma bactéria que está ali subindo. Essa bactéria pode estar subindo porque tem mais higiene na hora de fazer cocô. Ou mais higiene na hora de fazer xixi. Muitas mulheres trazem o papel de trás para frente. Então, isso a gente tem como educar comportamentalmente, né? Ensinar isso. Outra coisa a mulher não está esvaziando completamente a bexiga. Por que ela pode não estar esvaziando? Apressa o xixi, faz aquela pressãozinha, porque, tem uma reunião, preciso ir logo. Ou essa mulher, ela também tá tão tensa que ela sente assim, eu sinto que não foi tudo. E realmente não foi. E outra questão a mulher vai muito poucas vezes no banheiro fazer xixi. Essa mulher que, eu sou ótima em postergar o xixi. Vamos pensar que o jato do xixi, ele é um escorregador das bactérias. As bactérias estão tentando subir e o xixi serve para limpar a uretra. Então, são essas causas que a gente tem que analisar. Como também mulheres que têm infecção urinária e não fazem xixi depois da relação sexual. Uma das coisas para a gente prevenir é ensinar a fazer o xixi depois da relação. Então, isso a gente consegue mexer. Quando que a fisioterapia vai atuar em outras infecções ginecológicas? Quando gera dor.
Então, quando a mulher tá na fase aguda da infecção, realmente, vai para o hospital, antibiótico, se precisa internar. Caramba. A gente não vai trabalhar nessa região. Mas muitas mulheres passam a ter dor pélvica crônica como consequência de uma infecção ginecológica, como uma infecção pélvica. Porque a mulher, quando ela tá com dor, ela não fica assim, ai, gente, tô com dor aqui, sabe como é que é, né? Tipo, como se estivesse andando na praia. Ela vai tensionar. Quando ela tensiona, ela tem medo que isso aconteça de novo. E aí ela passa a ter o padrão de tensão como o hábito dela. Ela vai ter tensão abdominal, costas, bumbum e principalmente o assoalho pélvico. Então, eu já peguei muitas mulheres que passaram por algum histórico de infecção, seja uma candidíase de repetição, uma infecção de clamídia, tiveram muita dor, não tem mais bactéria nenhuma, mas o músculo ficou tão tenso que ela não consegue mais relaxar. Aí que entra a função da físio. O estresse contribui para isso? Para um caramba. Muito, muito, muito. Porque quando a gente tá estressado, eu sempre gosto de dar o exemplo. Se a gente estivesse na padaria vendo o desenho do pica-pau no mudo ali, a gente vai saber quando ele tá relaxado ou quando ele tá em luta ou fuga. E a reação de luta ou fuga, que é a do estresse, a gente tá o tempo inteiro recebendo boleto, ligação dos chefes, ligação da escola dos filhos. Então, a todo momento você tensiona. E muitas vezes eu vejo pacientes que já estão numa fase de alta do tratamento, aí piora. E eu falo, o que aconteceu no seu final de semana? Ai, Má, tive uma situação difícil com a minha família. Ou, ai, eu tô precisando entregar uma questão muito importante no meu trabalho. Então, quando a gente tá... Por isso que eu falei do pica-pau. Do desenho, assim, do desenho animado que é muito expressivo. A gente sabe quando o personagem tá tenso, porque ele fica contraído, ele fica reduzido, a respiração fica ofegante. E nessa situação, todo o assoalho pélvico fica tenso. Então, o estresse piora muito todas as tensões musculares do assoalho pélvico. E também, mesmo se a gente não for pensar em músculo, quem tem bexiga hiperativa, que tem a urgência, vai muitas vezes no banheiro, acorda de madrugada. O sistema da bexiga tem uma parte que ele passa no sistema límbico, que é quem cuida das emoções. Então, gente que faz assim, eu vou ter prova na faculdade e eu faço muito xixi, eu passei por um assalto e fiz xixi na calça. O sistema límbico cuida das emoções. E aí, muitas pessoas podem ter alterações do sistema da bexiga pelo estresse. É aquilo que eu sempre defendo aqui, né? Gente, olhar para a mente da gente, a gente consegue entender o que acontece no nosso corpo. É muito importante isso. Por exemplo, quando a mulher está na menopausa, é um outro estágio da vida dela. E é muito comum a mulher na menopausa também ter uma questão com ali o assoalho pélvico. Primeiro que ela está vivendo uma fase que sexualmente ela precisa dar uma volta, se redescobrir, entender e tal, porque socialmente é como se o prazo de validade dela... É horrível falar isso, gente, mas a própria mulher se coloca esse prazo de validade. Meu amor, você não vai engravidar mais, você vai poder fazer o que você quiser, vai poder... E você tá preocupada com isso? Não, se cuida. Vai mudar? Vai. Mas, como a fisioterapia pélvica na prevenção e durante pode ajudar nesse sentido, porque existe tanto a incontinência como a urgência urinária. Você pode até fazer essa diferença pra gente, para as pessoas não acharem que tá tudo no mesmo balaio, Ótimo. assim? Então, primeiro da diferença. Tem a incontinência, que é perder a urina quando você não deseja. Isso pode acontecer por 2 motivos. Quando você tem um esforço, tosse, espirro, risada, pegar peso, exercício físico. E aí a gente aumenta a pressão aqui na barriga, fazendo força ou tossindo. E aí o assoalho pélvico não tá forte o suficiente e a bexiga é empurrada e escapa a urina. Mas a incontinência pode acontecer com... Eu tava chegando no banheiro e aí escapou um pouquinho. Ou eu passei o nervoso e tudo mais. E aí é uma contração da bexiga que acontece quando ela não deveria. A bexiga só pode contrair quando a gente deseja. Sentou no vaso sanitário e a bexiga contrai. Então, a gente tem a incontinência urinária de esforço e a incontinência urinária por bexiga hiperativa, que é esse mau funcionamento da bexiga. Nas duas, a fisioterapia atua. Porque muitos médicos já querem, e não que esteja errado, tem casos que são cirúrgicos, mas, não, aqui é medicação e aqui é cirurgia. E esquece que a fisioterapia pélvica é a primeira linha de tratamento em qualquer artigo científico. Primeiro, tratamento conservador. Depois, houve falha, tem algum sintoma residual, a gente pode pensar em outras opções. O que você falou da menopausa, que as mulheres botam uma linha... Eu vou falar dos sintomas, mas tem uma pesquisa com uma tribo africana que as mulheres não tinham sintomas da menopausa. Não sei se eu já vou falar sobre isso. Eu não sei se foi a Marta que falou, já ouvi falar, mas conta de novo para poder refrescar aqui, por favor. Uma tribo africana que as mulheres não tinham sintomas
de menopausa. E aí foram investigar. É a alimentação? É a água? O que que elas comem, fazem, bebem? Eu queria ter nascido lá, gente. Lá as mulheres eram contempladas, elas eram vistas com bons olhos e comemoradas quando elas entravam na menopausa. Porque aí elas passavam a ser as sábias da aldeia. Viu? Somos sábias. Presta atenção nisso. Não é prazo de validade vencido. Pelo contrário, é mais que estendido. A mulherada precisa começar a desmistificar isso, gente. Muitas mulheres acham que a menopausa é uma doença. E não que elas falam, nossa, agora eu estou doente, é uma menopausa. Mas o sintoma emocional dela é, agora eu estou doente. Eu tenho tais sintomas, eu não consigo mais ter relação. Tem mulher que tem crise de ansiedade, começa a ter transtorno de ansiedade, desculpa te cortar assim, na menopausa. E também contribui para a perda de urina, né? Sim. E aí, quando a gente vai olhar a mulher que está passando pela menopausa ou após a menopausa, a gente tem ressecamento vaginal e muitas mulheres passam a ter dor. Então, a gente tem algumas indicações de lubrificantes específicos. Só a base de água, a mucosa vai sugar tudo, então precisa ser um lubrificante com ácido hialurônico, com aloe vera, a base de silicone. Se for óleo mineral, não é interessante, porque óleo mineral é derivado de petróleo, ninguém quer petróleo na vagina. Então, tudo isso tem que ser conversado com a gineco, pode ser conversado na físio também, mas para que a mulher já saiba a partir de hoje. Então, a gente tem o ressecamento vaginal e que isso pode dar uma hipersensibilidade. Ela tem uma relação, tem dor, tem outra relação, tem dor. Aí a mucosa passa a achar que qualquer toque é dor. E aí a gente tem que trabalhar essa sensibilidade e ela passa a tensionar a musculatura. E quando a gente vai pensar na dor na relação, a gente pensa muito na mulher jovem no início da vida sexual. Não, muitas mulheres passam a ter dor na menopausa, porque ela passa a ter esse ressecamento e ficar com medo. Ou então falar assim, agora que eu tô na menopausa, eu não sou mulher o suficiente. Não vou cumprir no meu papel de mulher no relacionamento. Então são várias questões emocionais que vão causar um impacto. Além de tudo, a menopausa, o que que é? A falta do hormônio do estrógeno, o estrogênio. Todas as estruturas da pelve, a Marta talvez deve ter falado, são dependentes de estrogênio. É o que dá tipo viço na pele, é o que vai dar essa mesma consistência para os ligamentos. Então, quando o estrogênio vai embora ou reduz muito, a mulher ela passa então a ter os ligamentos mais maleáveis, um músculo que recebia esse hormônio já não estava recebendo. Então, por isso que a gente precisa estar muito atenta a essa fase da vida para que ela não tenha esses sintomas e seja muito bem amparada. Olha, gente, quanta informação. É muito importante a gente falar sobre isso e de uma forma bem científica e desmistificando, porque o que eu vejo muito hoje é que apesar de nós termos N objetos de pesquisa, as pessoas estão cada vez mais ignorantes no sentido do autocuidado. Por quê? Elas pegam um negocinho e tomam como verdade, ou então elas nem pegam nada, né? Até nessa questão de fake news, tá, gente? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu sou uma defensora dos profissionais. Você tá com problema? Mulheres, estão com problema? Sentiu uma dorzinha? Procure um fisioterapeuta pélvico, tá aí, é uma área maravilhosa que vai te ajudar muito. Vai te ajudar a virar uma contorcionista, gata, na hora do vamos ver. Porque aí você não vai sentir mais dor. Não é normal. Gente, não é normal sentir dor, seja ela física ou emocional. A gente precisa parar com isso. A gente tem o direito disso, de viver as nossas dores, sejam elas quais forem, e cuidar de cada uma delas. Porque enquanto eu não admitir que essa minha fraqueza, eu não vou conhecer o quão forte os tratamentos para me ajudar a curar isso podem me fazer, né? O quão forte eles podem me fazer, porque não é negar uma coisa, mas é admitir e tratar. E isso não é fraqueza, pelo contrário, isso é uma pessoa muito porreta mesmo, muito forte, é capaz de falar, eu estou precisando de ajuda. E isso vale para o físico e para o emocional. Porque o ser forte é aceitar ajuda, e não ser a resiliente que a gente falou. Porque eu vejo muitas mulheres aceitando dor, cólica menstrual, dor na relação, enfim, seja dor nas costas, dor no pé. Saindo da fisioterapia pélvica, as mulheres estão muito resilientes. Não, eu sou forte, eu aguento tudo. Não, ser forte é saber pedir ajuda. É saber olhar assim, cara, isso não tá legal, eu não vou ficar aqui sendo a dona da verdade e que não vai fraquejar. Também tem a vulnerabilidade, né? Sim, tem a vulnerabilidade. E é amor, né? É um ato de amor. É o aprender a se amar no melhor sentido da palavra. A gente busca muito no outro, a gente até nessa questão do prazer, né? Que o outro faça por nós aquilo que nós não sabemos.
Se a mulher, por exemplo, ela não sabe se tocar, ela não conhece o prazer dela, se a mulher não sabe, sabe, aquele exercício de passar o creme, fechar os olhos, se sentir, como é que alguém vai fazer isso por você? E isso vale para várias situações de vida. Eu quero do outro, mas o que eu tô fazendo? Se eu, mulher, como mulher que sou, não converso com outras mulheres sobre essas questões, ou não procuro ajuda para resolver essa questão, gata, o homem não vai te ajudar. Porque o homem, ele não tem o que você tem. Ele tem um aparelhinho bem diferente do seu. Então, ele não vai entender, né, aquilo, é frescura. Não, não é frescura. Tá doendo, é normal. Não, não é normal. Quando você fala, por exemplo, que na hora do sexo tem que se abrir para, né, para receber e tal. Mas é assim porque o cara é, né? É afobado. É afobado. Ou então é, tipo, grande demais. Não, não tem nada a ver com ser grande, com ser pequeno. Não tem nada a ver. Tem a ver com tamanho aqui. Tem a ver com o sexo no seu melhor sentido. Como conexão, como prazer, como momento de troca. Tem que ser bom. E você falou isso de conversa com outras mulheres. E uma das coisas que muitas vezes me perguntam: Marília, por que ninguém fala da sua profissão? Falo, porque é tabu. Porque ninguém vai falar assim, gente, tô indo numa fisioterapeuta pélvica. Por quê? Ninguém fala, não é que eu tava perdendo xixi. Ninguém vai falar, é porque eu sou super constipada, tava com dor retal. E também ninguém vai falar assim, é porque eu tô com dor na relação. Porque nós estamos num país extremamente sexualizado, só que cheios de tabus. Então as mulheres, elas não vão falar numa roda de amigas de tipo, eu tô com dor na relação, não tô conseguindo ter relação. Qual é o pensamento mais frequente? Marido vai trair logo. Vai logo. Você não vai aguentar? Vai trair. Então, as mulheres, elas passam a ficar com medo do julgamento alheio por conta do que as outras pessoas vão pensar, desse tabuzão que é ter dor na relação. E como falamos, não é normal. Falando sobre a constipação, que todo mundo... Eu conheço, olha, eu acho que metade das mulheres que eu conheço tem problema de ir no banheiro. E acham normal. Já tentei de tudo, eu bebo muita água, já comi coisa com fibra. Marília, por favor, desmistifique isso aqui pra gente. Por mais que você coma seu mamão, sua alimentação indicada pela sua nutricionista, pode ser a melhor nutricionista do mundo. Se a portinha está fechada e não sabe abrir, não vai sair cocô. O intestino vai falar assim, porque quando a gente tem muita tensão no assoalho pélvico, o intestino é como se fosse um personagem que fala assim, a portinha tá fechada, acho que não vou funcionar. E a tensão no assoalho pélvico inibe o peristaltismo, esse movimento intestinal. Então, por isso, a gente precisa dar esse espaço, esse tempo pra gente. Se a gente todo dia sentasse 5 minutinhos no vaso sanitário, depois do café da manhã, sem palavra cruzada, sem livro, sem Instagram... Pensando na vida. O seu mindfulness do cocô, o intestino falaria assim, putz, a portinha tá aberta, acho que dá pra funcionar. E nós, mulheres, desde quando éramos crianças, a gente não pode deixar um banheiro fedido, porque somos princesas, que soltamos puns com cheiro de flor. Gente, não é isso. Pum não tem cheiro bom, cocô não tem cheiro bom. E você precisa aceitar que muitas mulheres falam, não, quando eu viajo com meu namorado, eu passo a semana inteira. Ou toma remédio pra travar o intestino, pra não precisar ir no banheiro. Meu Deus do céu. Não é só tipo, eu não consigo porque eu tô tensa. Toma remédio para pro parceiro não perceber que faz cocô. Então, a gente tem uma questão de que nós somos princesas demais pra conseguir fazer cocô fora de casa. Fazer cocô fora de casa, tem gente que não vai no banheiro fora de casa nem pra fazer nem xixi, nem cocô. Eu conheço gente que não vai. Porque a gente ouviu das mães de banheiro é sujo, filha, não encosta aí. Então, o que a gente vai pensar? Eu não vou encostar de jeito nenhum. Faz aquele xixi em pé, meio equilibrando, segurando a bolsa, o óculos, o papel e a porta. E ela vai relaxar? Não vai relaxar. Os meninos estão vindo aqui, gente, porque eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é segurar a bolsa, uma bolsa, um óculos, e ainda você tem que ficar mirando ali, porque se ele respinga, vai respingar. Gente, é um malabarismo pra fazer isso. O homem não, né, e vai. Né? A gente não, a gente sofre. E aí entra isso que a mãe falou. Cuidado, é sujo, você pode pegar não sei o quê. Aí a mulher fica fazendo o quê? Ferrando o seu sistema, o seu assoalho pélvico todinho ali por causa disso. E enquanto a gente não educar as crianças, as meninas, que fazer cocô é normal,
que não tem problema, porque... Vai feder, gente. Tá? Vamos admitir. Vai feder. Ponto. E tá tudo bem. Se for o caso, compra aqueles negocinhos, leva junto e tá tudo certo. Né? E muita gente fala assim, nossa, que cheiro ruim. E incentiva a criança do cheiro ruim. E eu acho que tem que ser celebrado, tipo, fez cocô, sabe uma coisa mais lúdica e tá mais... funcionando, hein? Trazer pra criança, porque a Isso. gente tá falando isso hoje pra mulheres adultas, mas muitas talvez tenham filhos. E se a gente começar a educar a criança que fazer xixi isso, fazer xixi, fazer cocô, soltar pum. Tanto é quando eu tratava a criança, eu falava, eu sou a tia do xixi, cocô e pum, pra perder o tabu, perder o medo. Exatamente. E essas mulheres estão até hoje achando que o banheiro é super sujo. E é muito engraçado. Se todas as mulheres achassem que um banheiro é limpo e sentassem, o banheiro não seria sujo, porque não ia respingar. É verdade. Oh, verdade, gente. Ó, tá vendo? Eu já fui fazer curso que eu era a única fisioterapeuta pélvica. E aí eu via que o banheiro era muito sujo e eu falei assim, aí eu fiquei pensando, né? Porque banheiro de mulher é um horror, gente. É. Vou falar aqui pra vocês, o banheiro de mulher é um horror. Eu fiquei pensando, gente, se eu falar 5 minutinhos ali na frente, que dá pra sentar e que não vai pegar doença nenhuma, o banheiro ficaria mais limpinho. Mas óbvio que não fiz. Mas se todo mundo sentasse, ia ser tão maravilhoso, o banheiro ia ser limpo e ninguém ia pegar doença. Se você tem medo de pegar doença, forra com papel. Hoje que tá na moda andar com álcool gel pra cima e pra baixo, tá com nojo demais? Pega um papel, passa álcool gel, forra. Eu faço isso. Nenhuma doença vai passar. Pode sentar pra fazer xixi. Você sabe que eu tenho uma amiga que na casa dela são 3 mulheres. Não, tirando a mãe, com a mãe 4 e o pai. O pai faz xixi sentado. A mãe falou, nós somos a maioria, você vai fazer xixi sentado. E quem disse que o homem precisa fazer xixi em pé? Aê, viu, meninas? Presta atenção. Para vocês aprenderem a não sujar o banheiro. Vocês sujam também o banheiro. Pá, conta pra nós aí essa parte. Quando o homem tá em pé, ele não tá relaxado. O assoalho pélvico, só pra gente pensar num termo mais técnico, ele é um músculo antigravitacional. Ou seja, como ele sustenta tudo, ele precisa estar contraído quando a gente tá de pé. Quando o homem tá de pé, o assoalho pélvico também tá contraído. Não vai sair xixi. Então, muitos homens passam a achar que é normal, ainda mais no envelhecimento, acha que a próstata tá aumentada. Muitos homens são orientados, então, a primeiro fazer xixi sentado. Se eles conseguem esvaziar, talvez a próstata não seja. Óbvio que o homem tem que fazer o exame urológico e tudo mais. Mas o homem vai conseguir esvaziar muito bem a bexiga. E aí as mulheres acham que isso é só... Todo mundo acha que o homem pode fazer xixi em pé. Não, ensinem os meninos, volta pra criança, né? Ensina pros menininhos que eles têm que fazer xixi sentado. Precisa, tem estudo realmente mostrando. Menininhos, crianças até 7 anos, fazendo xixi sentado ou em pé e tentando equilibrar. Sentado esvazia muito mais e em pé não esvazia a bexiga. Então assim, homens, sentem, façam xixi sentados. Vocês não serão menos homens por fazerem xixi sentados. Pelo contrário, pode estar conservando a máquina, entendeu? Ó, pensa por esse lado aí. Não é estudo técnico, mas vamos pensar por esse lado aí, né? Enfim... Mas se vocês veem, brincadeiras à parte, como tudo tem o fundo emocional. Uhum. A educação que nós tivemos, né? Os tabus que nós precisamos quebrar, o quanto isso reflete no nosso corpo. E uma coisa, como você falou, vai levando a outra. Quando você deu o exemplo dos velhinhos aqui. Porque se eu não me cuido, não entendo, não cuido do meu assoalho pélvico, eu sou uma pessoa que pratica esporte, eu preciso olhar para isso. Se eu não cuido do assoalho pélvico, aí a tendência vai lá na frente, aí tem um problema nele, e aí você começa, inclusive, a diminuir sua vida social, porque muitas pessoas, não é verdade, deixam de sair. A Marta falou um caso, que a cliente deixava de sair porque ela era chamada acho que de amigona da turma e tal, não sei o quê. Então, como ficou uma coisa que ela se sentia diminuída, ela começou a perder a vida social dela. Entende? Pra vocês verem como isso é sério. E é só olhar e falar, putz, só procura ajuda. Tem fisioterapeuta pra isso, gente. Tem a profissão aí, tem um profissional aí pra isso. Insista, conversa com o ginecologista. E que o cuidado é jovem. Você vai ter um sintoma na vida, na terceira idade. Se você não cuidar, você pode prevenir. É que hoje ninguém quer prevenir nada, né? Todo mundo tá querendo viver a vida... Pílula mágica. Loucamente. As pessoas querem pílula mágica. Mas assim, previna. E se você já está na terceira idade, saiba que não precisa aceitar. Eu já tive paciente que falou assim, Marília, eu tô numa fase da vida que eu não quero mais diagnóstico, não tenho mais prevenção, é só diagnóstico. Sim, se a expectativa de vida hoje ser centenário não é mais nenhuma novidade, se você com 60 anos estiver com sintoma, pensa que se você viver até os 90, você vai passar mais 30 anos com sintomas. Exatamente. E hoje as pessoas estão vivendo muito. E aí é pensar com qual qualidade de vida eu quero ter.
a gente não tá mais no envelhecimento que somos a vozinha que ficava cozinhando, e não que você não possa cozinhar e nem ser vó, mas que você fica ali só assistindo o programa de TV de cultura da tarde, assim. Hoje todas as mulheres estão viajando pro Exatamente. mundo todo. Ah, não consegue no aniversário da neta porque tá num lugar na Europa. Tipo, a gente tá tendo uma mobilidade que imagina se você tem infecção urinária numa viagem. Porque muitos idosos passam a ter infecção urinária porque param de beber água para não perder a urina. Então tem vários sintomas que se você conversar com seu médico, procurar fisioterapia pélvica, você vai prevenir e ter uma qualidade de vida muito melhor. Alguns casos é necessário aliar a fisioterapia pélvica, né? Quando as pessoas deixam até de se socializar assim com terapia, porque eu vejo muitas pessoas não se cuidando porque se colocam já um prazo de validade. Aí começam a passar por um monte de perrengue, né? Aí não procuram terapeuta porque acham que tá velho. Não procuram fisioterapeuta pélvico porque acham que tá velho. Existe um trabalho sendo feito em conjunto assim? Como é que funciona no seu caso, nessa área, assim? Se há algum trabalho científico sobre isso, eu desconheço. Tá. Do incentivo junto, né? Mas eu acho que a terapia é para todo mundo, em todas as fases da vida. Qualquer comprometimento social, pessoal, de autocuidado, de autoabandono, precisa ser olhado por um psicoterapeuta, fazer um trabalho de autoconhecimento, de terapia. E a fisioterapia vai ser só um coadjuvante, porque ela é só a pontinha do iceberg. Tem muito mais coisa. Então, se a pessoa acha que não está sendo aceita por um simples problema de xixi, de cheiro que fica... tem muito mais uma questão lá interna atrás, de né? aceitação do que simplesmente uma incontinência urinária. Existe um estudo da doutora Ellen Fisher, se não me engano, que ela fala que 83%, se não for 73%, é 83%. Eu lembro que era um número muito alto. Das pessoas hoje que se encontram numa condição de algum tratamento, né, num ambulatório, se elas tivessem cuidado da sua mente, elas não estariam ali. E é muito isso. Se a mulher, ela se conhece, se a mulher, ela se respeita, se a mulher, ela conhece o corpo, se a mulher... Ela não vai estar ali. Continuem indo, tá, gente? Mas que tal a gente prevenir? Né? Que tal a gente procurar ter o hábito do profissional, ensinar a criança a fazer xixi, não ficar, né, a fazer o cocô, o menino, a menina, a entender muitas coisas. Porque a partir do momento que se entende isso, se eu não posso, olha eu trabalhando a longevidade de novo aí. E eu acho que tudo são relações interpessoais. Você falou do autoconhecimento. Se você não tá bem, é uma relação no teu trabalho, é uma relação com a tua família, com familiares que são mais distantes, que a gente chama de família. E eu acho que a palavra que eu mais tenho falado de autocuidado não a palavra, né, mas a lição imponha limites. Sempre. O pessoal não tá impondo e acha que tem que aceitar e que tá tudo bem. Eu acho que impor limites, saber até onde você pode ir e até onde os outros podem chegar até você, eu acho que é uma das principais lições que eu vejo que não vão trazer prejuízos para toda a sua pelve. E pegando essa coisa do limite, eu vou reforçar aqui uma coisa que é muito importante, gente. Entendam que a vida que vocês veem aqui nesse aparelhinho, numa rede social, não tô falando de plataformas, tem umas plataformas maravilhosas aí, mas ela não é real. Ela não é real. Aquela mulher que acabou de parir, que sai plena do hospital, ela provavelmente não vai perder noite de sono como você, uma simples mortal, vai estar preocupada de ser mandada embora. Ela não vai ter a atenção que você tem, que influencia nessa questão de ir no banheiro, da questão do sexo. Não, ela não tem tudo isso. Sim. Ela pode ter até algumas questões, não estou dizendo que ela não vá sentir. Porque tem a parte hormonal, exatamente, tem o estresse e tudo mais, mas não é a vida... Não é a vida real. E outra coisa, ela não vai ali passar pra vocês, não vai falar, gente, sabe o que é? Eu não fiquei sem dormir, eu tive, não sei o que, pós-parto, como é que é o nome? Depressão pós-parto. Não vai, a maioria não vai falar, porque elas vão vender e é a imagem delas, e de novo, não estou dizendo que está certo ou errado, cada um sabe da sua vida, mas não é a sua vida. Seja o mais, se cuide, se ame, se respeite, busque ajuda. Existem profissionais aí para vocês verem como existe a fisioterapia pélvica, gente, que vai te dar uma liberdade até para o seu parceiro, sabe? Ou parceira, enfim, vai te dar uma vida sexual muito melhor.
uma vida social muito melhor. Porque a vida sexual, ela é importante pra caramba. Ela tá ali, ó. Ela é uma das bases da pirâmide de Maslow, né? Os quesitos da qualidade de vida segundo a OMS. A OMS, é importante uma vida sexual ativa, boa, com qualidade. Que a vida sexual não é você fazer sexo todos os dias, mas é ter o sexo com qualidade. E mesmo sem parceria, porque eu encontro muitas mulheres viúvas, divorciadas, que falam, não quero mais um relacionamento. Gente, a masturbação não precisa de um relacionamento. Um vibrador, gente. Também tem uns vibradores aí, né? Vibrador a gente entra no outro podcast aí, a Marta. Então tá bom. Vamos trazer as duas aqui, né? Vamos falar sobre isso. Mas sim, a mulher pode ela encontrar prazer, isso não é proibido. Mas, de novo, é lá atrás a menininha que foi impedida de se tocar, que quando ela fizer aquilo, ela vai achar um tabu. Não, não é tabu. Mulheres maduras, estão sozinhas? Gatas, abre uma taça, abre um vinho, tome uma taça e vai lá. Né? Se vira. Não vai passar perrengue, não, por causa disso. Porque às vezes é melhor isso do que encontrar um relacionamento abusivo, que vai, né, te deteriorar. Existe, dentro da questão pélvica, né, trazendo a questão da incontinência urinária e na questão do cocô, vamos falar assim, né, do número 2, as mulheres constipadas. Dá para tratar? Tem exercícios específicos? Como é que pode ser feito, assim? Bom, dá pra tratar. Uma das coisas que eu gosto muito de indicar é o banquinho, que muita gente, quando eu falo assim, você já ouviu falar que tem jeito certo de fazer cocô? Muita gente faz aquela cara de dúvida e fala, é o banquinho? Eu já ganhei um banquinho, gente. Já ganhou um banquinho? Eu já ganhei um banquinho. Vou falar pra vocês, é vida. O banquinho do cocô é vida. O banquinho, ele serve muito pra gente lembrar da postura de cócoras. E essa postura faz com que a gente tenha uma abertura da pelve e um relaxamento do assoalho pélvico. O que é isso? O assoalho pélvico, ele vai funcionar como uma... Sabe quando você dobra o canudo que não vai passar o refrigerante? Quando o assoalho pélvico tá tenso... Foi engraçado isso. Mas é. Eu fiquei imaginando a cena, mas tudo bem. E é isso. O assoalho pélvico vai dobrar o canudo. Viu? Vai doer. Então, se você consegue relaxar o assoalho pélvico, coloca os pés apoiados no banquinho, calça e calcinha abaixados até o tornozelo. Por quê? Se a gente deixa calça e calcinha na altura do joelho, ou a gente fica com o joelho rodado pra dentro, ou a gente fica fazendo força pra afastar, abrir a calça e a calcinha. E a gente tensiona a musculatura da pelve. Então, por que a gente tem que abaixar a calça e calcinha até a altura do tornozelo pra relaxar bem a musculatura do quadril. E você vai apoiar os cotovelos no joelho. Desse jeito, o seu tronco vai fazer um ângulo com a pelve que vai ficar mais parecido com a postura de cócoras. Então, se todo mundo usasse o banquinho e os cotovelos apoiados no joelho com essa postura correta, e deixasse o tempo para o cocô, o intestino provavelmente vai voltar a funcionar. Olha, gente, que dica importantíssima. E é educação, né? Mesmo que não funcione ali durante alguns dias, uma hora ele vai funcionar, ele vai se acostumar, né? Eu sempre falo para as minhas pacientes, falo assim, os primeiros dias você vai achar que eu sou louca, comigo não vai funcionar. E eu garanto, vai funcionar. A maioria das minhas pacientes tira o crachá de sou constipada muito rápido. Tipo, em uma semana, Marília, não é que tá funcionando todo dia? Sem precisar ficar tomando aquele monte de negócio? Porque eu vejo uma mulherada que toma um monte de negócio, não, gente. Laxante, quanto mais laxante você tomar, mais irritado vai ficar o seu intestino e a parede do reto, que ele serve para identificar. Putz, isso é líquido, sólido ou gasoso? Então, a gente passa a não sentir mais e passa a tolerar cada vez maiores volumes de fezes. E aí vai ficar aquele bolo fecal dolorido, ressecado e muito grande. Ou seja, o uso excessivo de... laxante só piora a vida. Laxante só piora a vida, né? Ele não é... Só deve ser usado sobre orientação médica em caso de exames. Tem alguns exames que a gente precisa fazer, que precisa tomar. Fora isso, não. Não é. Laxante não é remédio para você tomar todo dia ou toda semana. A recuperação da flora, existe algumas nutricionistas que falam que para cada, 7 dias de antibióticos, tem que tomar 14 de probiótico para recuperação. Ela também é importante nesse processo de fisioterapia? Como é que funciona? Ou para você não... Como eu não trabalho essa questão de flora e tem pacientes que não estão fazendo o acompanhamento nutricional junto com a físio, eu sei que se eu ensinar os hábitos, a evacuação programada, posicionamento correto, ela vai voltar. Pode ter uma questão metabólica, eu sempre falo, tem o que está dentro e a estrutura. Então, a gente vai ter um trabalho junto se uma das duas coisas não melhorarem. Mas mesmo você indo com a melhor nutricionista do mundo, cuidando disso, e não tá plena ainda, é fisioterapia pélvica. Tá. Para casos de mulheres que já têm um escape muito grande, algumas que usam até fralda, essas coisas assim.
Dá para ter uma recuperação pélvica ou só a cirúrgica? Como é que pode ser feito esse trabalho aí? Depende da avaliação da fisioterapia pélvica, porque Tá. muitas mulheres não sabem contrair. Então, às vezes, ela não tem um assoalho pélvico super fraco. Ela simplesmente não sabe ativá-lo para a continência. Mas tem alguns exames que vão ver se essa incontinência é causada por uma questão de ligamentos que se romperam num parto, com constipação por muito tempo, ou se simplesmente fraqueza. Então, um trabalho em conjunto da físio e do urologista que vai decidir se é cirúrgico ou se a físio vai ajudar. Mesmo que seja cirúrgico, a físio precisa entrar antes e depois da cirurgia para que ela tenha uma alta perfeita. E aí eu vou dar um up gigante na qualidade de vida dessa pessoa. A vida dela muda, né? Muda. Eu acredito que mude muito, né? A questão da social, a autoestima, tudo. Roupa tudo. que ela vai usar, porque não vai estar precisando disfarçar uma fralda. Olha, Relação gente. sexual, porque se ela usa fralda o dia todo, vai ficar com assadura. Como ela vai se sentir desejável e desejada? Então, quando a gente cuida da incontinência urinária, essa mulher passa a se ver como mulher, como social, como sensual, parceira. Olha, a questão é a seguinte, gente. Nós ficaríamos aqui mais umas 3 horas falando, até porque tem muito assunto, mas muito mesmo, que necessita ser abordado de uma forma um pouco mais natural, né? Porque, infelizmente, de novo trazendo aquilo que eu falei agora há pouco, apesar de nós termos aí vários meios de tecnologia, as pessoas estão ignorantes, as pessoas estão se escondendo atrás disso e não estão falando sobre o assunto. Amigas, conversem com suas amigas sobre sexo, sim. Se dói, se não dói, se faz... Não é você estar expondo o parceiro, o companheiro, não. Fala sobre você. Você sabe como fazer isso. É muito importante. Porque a gente não é o homem que vai ensinar pra gente sobre sexo, sobre prazer. É você que tem que ensinar o que você gosta. Que você gosta. Então, sentiu dor, não é normal, conversa com a médica. Se a médica tá ignorando isso, com todo respeito ao profissional, troca de médico. Exato. Tá? Se o médico tá ignorando, eu contei pra ela, eu vou contar aqui pra vocês. Eu tenho endometriose. Eu fui no médico uma vez, eu sentia dores assim muito fortes. E o médico, ele falou uma coisa tão absurda pra mim, que eu não vou repetir aqui, que foi... Eu falei assim, mas doutora, eu sinto dor. E ele ainda complementou assim, agora eu falei, não pode ser endometriose? Ele falou assim, tá na moda. Eu esqueci de contar essa parte aqui pra você. Aí eu olhei e falei, olha, é o seguinte, o senhor não tem, né? Falei o que eu precisava falar e nunca mais voltei naquele médico. O médico seguinte foi absurdo. Eu só contei pra ele algumas coisas e falei, olha, vamos fazer uma ressonância? Porque eu acredito que possa ser endometriose, mas eu não posso afirmar sem os exames na mão. Foi o oposto, tá? E se alguém falar pra você, você tá procurando doença, que a gente tá sendo, sei lá, tem que ir no médico. Tem que fazer os exames anuais, sim, tem que procurar médico, fazer uma ressonância, fazer alguma coisa. Sentiu dor? Não é normal. Pare de achar que é normal sentir dor. E se você não é ouvida, eu tenho muitos amigos médicos, eu tenho a sorte de trabalhar com pessoas que ouvem as mulheres. Se você não é ouvida, se você ama muito o médico que cuida de você, talvez ele ainda pensa que talvez ele não tenha conhecido uma boa fisioterapia, não saiba que existe a fisioterapia pélvica. Então não, meu médico, ele não, eu vou condenar o médico. Não, talvez ele não conheça outros tratamentos. Sim. Vamos pensar dessa forma, mas se você não é ouvida, não aceite que ser mulher é um diagnóstico e que é normal sentir dor e que é normal mulher ser constipada, é normal mulher ter cólica. A cólica não pode ser incapacitante. Isso mexe muito com o nosso mulher, ele atrapalha muito o nosso feminino. Sabe, gente, é o nosso corpo. Ele dá sinal, o corpo fala. Uhum. Ele tá te dizendo ali pra vocês parar um pouco, porque às vezes é por conta do nível de estresse, pra você se olhar, pra você se respeitar, porque a gente sempre acha tempo para as urgências e emergências. Só que eu vou falar uma coisa pra vocês: viver é urgente. Nossa. Uhum. Viver é urgente, porque o hoje eu sei o que está acontecendo aqui agora, amanhã eu não sei. Então o viver é urgente. A gente planeja, a gente organiza e tal, mas aí vem a vida e então entenda que a maior urgência que tem é a de viver. Ache sempre tempo para você, para ir no médico, vá no fisioterapeuta. A gente já falou aqui, eu vou lá, tá? Depois eu posto para vocês aí. É necessário sim. Tem alguma coisa diferente? Vai lá, tá? Porque isso mexe com a nossa alma, com aquilo que é mais importante pra gente, que é o nosso feminino, que não tem a ver com sexualidade.
né? Com orientação sexual, quer dizer, mas tem a ver com qualidade de vida. Tá? E aí tem os profissionais maravilhosos, como a Marília aqui, que eu a conheci há alguns anos atrás. Eu fui fazer um curso com ela, ela não lembrava de mim, gente. Mas aí depois ela lembrou por causa da história do banquinho do cocô. Aí, que é sensacional. Então entendam isso. Existem pessoas como nós, cientistas, que estudam, que estão aí para te trazerem maiores e mais informações. E o que a gente não souber, pode ter certeza que a gente vai procurar para trazer o melhor para vocês, porque é isso que a gente quer, que as pessoas vivam mais e com qualidade de vida. Muito obrigada. Gente, uma coisa super importante. Aqui na descrição do vídeo, tá? Vão ter os contatos da Marília, o Instagram dela. O Instagram dela é maravilhoso, dá um monte de dica bacana. Vão lá, sigam, curtam, compartilhem, tá? Façam perguntas, vão no consultório dela se vocês tiverem dúvidas, tá certo? E se você achou que esse vídeo aqui pode te ajudar ou ajudar mais pessoas, né? Se você chegou até aqui, a gente já agradece pela sua audiência. Manda para alguém aí, sabe? Dá esse help para essa pessoa, tanto aqui no nosso canal, no Spotify, como no YouTube. Você pode ter certeza que você pode estar salvando muitas pessoas aí de muitos problemas que nem elas sabiam que estavam tendo. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, gente. Beijo, até mais.